A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã em Cristo, Elaine. Venho mais uma vez trazendo um estudo bíblico e esse estudo bíblico eu quero falar a respeito dos dons espirituais. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor, né? Baseada nos dons do Santo Espírito de Deus. Então, irmãos, a gente precisa também entender quais sejam os nossos dons espirituais, porque muitas pessoas, a qual muitas delas vivem dentro das igrejas, são evangélicas há muitos anos e muitas ainda não sabem qual é os seus dons espirituais. Ou seja, elas têm os dons, mas não sabe qual é. E muitas vezes ela usa dos seus dons espirituais sem saber que aquele é o seu dom espiritual. Então hoje vamos meditar sobre isso. E veio um particular em minha mente que uma irmã um dia me ligou, né? Irmã da minha igreja um dia me ligou e ela me disse, me pediu para orar junto com ela, pois ela queria entender qual era o seu dom espiritual e ela queria saber qual era o seu dom. E eu falei sim, a gente pode orar juntas. Mas um dia, irmãos, eu tomei parte da causa dessa irmã e orei por ela um dia, pedindo ao Senhor que me mostrasse qual era o dom daquela irmã. E naquele momento o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Me alegra falar disso, pois foi uma experiência maravilhosa. Naquele momento, irmãos, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e me dizia que aquela irmã tinha um dom, mas que ela precisava buscar intimidade com o Santo Espírito para saber qual era o seu dom, pois aquela irmã não sabia qual era o seu dom, mas ela pensava de não haver um dom, mas ela o dom já tem, só não sabia qual era o seu dom. Aí, irmãos, naquele dia, o Espírito Santo começou a me mostrar muitas coisas maravilhosas. E me dizia o Espírito Santo, de todos os dons, o dom mais sublime que se possa ter é o dom da alegria. E quando o Espírito Santo me revelou que o dom mais precioso é o dom da alegria, eu fiquei maravilhada, porque eu conheci uma irmã, a qual essa irmã eu não sabia, mas aquela irmã havia uma alegria havia não, tem, pois ainda vive, é uma irmã tão contagiante, tão alegre, que só em falar com ela e você tiver com a alma angustiada, a tua alma se acalma. Então, naquele momento, quando veio essa irmã na minha mente, o Espírito Santo me dizia, ela tem o dom da alegria. E as pessoas que têm o dom da alegria é um dom precioso, pois o dom da alegria pode curar a angústia na alma, a dor no coração, a tristeza do espírito. E eu fiquei maravilhada, porque de todos os dons, o dom mais sublime é o dom da alegria. Mas vamos passar para o nosso estudo bíblico. Eu precisei falar disso, dessa experiência maravilhosa e sobrenatural a qual eu vivi, porque essa experiência é relacionada aos dons. Então, eu pensei exatamente quando eu toquei no dons, me veio esse particular na minha mente. E eu gostei muito de ter compartilhado, porque foi uma experiência muito maravilhosa para mim. Mas vamos passar aos dons, né? Então, vamos meditar na palavra relacionada aos dons espirituais,
Depois disso, vamos meditar por partes, pois nós devemos entender, né, quais são os nossos dons e, sobretudo, qual é a vontade do Santo Espírito Santo. Qual é a vontade do Espírito Santo de Deus para nós, para conosco? Pois nós também precisamos entender qual é a vontade do Espírito Santo. Então vamos à palavra do Senhor, mas antes disso, precisamos pedir direcionamento ao Espírito de Deus para que assim possamos entender a sua vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui diante da tua soberania, ó Deus. Venho perante ti em humildade e reverência, Senhor, humilhando-me diante da tua presença e pedindo direcionamento, ó Pai, para que a tua palavra possa ser entregue, ó Pai. Mas primeiro, ó Deus, ministra a tua palavra no meu coração, para que a tua serva possa compreender qual seja a tua vontade e assim eu possa entregar a tua palavra, ó Pai, àqueles a qual estão nos ouvindo, e essa palavra, em qualquer modo, possa ministrar os seus corações, e assim, ó Pai, abrir o seu entendimento para que essas pessoas possam entender qual seja a vontade do Santo Espírito. Ó Deus, eu te agradeço pela tua soberania, pois tudo que tenho feito é debaixo do teu direcionamento. Eu já oro e te agradeço para que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos à palavra. Irmãos, eu vou em vez em quando vou estar falhando um pouco com a voz, pois aqui está muito frio e eu estou muito resfriada. A minha voz está rouca e tantas vezes tenho até dificuldade a falar por causa da gripe, da rouquidão. Então vamos à palavra do Senhor. E Coríntios 12, versos 12, capítulo 12, o versos 12, né? Coríntios 12, 12. Os dons do Espírito Santo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorante. E aqui a gente já começa com um despertamento do Espírito Santo de Deus, a qual nos testifica e diz claramente que ele não quer que sejamos ignorantes, ok? É uma maravilha, pois aqui o Espírito Santo diz claramente que sejais ignorantes, vos bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Até mesmo para ter acesso a Deus, nós devemos fazer, né, debaixo do direcionamento do Espírito Santo. Pois a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o nosso mediador. O Espírito Santo é o nosso mediador. E tantas vezes vocês não sabem, pois o Espírito Santo trata particularmente com cada pessoa em maneiras diferentes. Mas tantas vezes, quando estamos passando por um momento muito difícil, o Espírito Santo intercede em favor dos servos do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Então vamos continuar nossa leitura. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema.
E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tem tantos tipos de dons, mas o Espírito que dá os dons é sempre o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tem diversidade de operação, mas o Deus que opera é o mesmo. É um ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é um Deus de soberania, sempre. Então, irmãos, a gente tem que meditar nessas palavras. Que Jesus é Senhor, não pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos. E a gente para aqui, pois esse dom é um dom sublime, aonde, irmãos, esse dom é muito útil para os servos do Deus vivo. Irmãos, muitas pessoas têm sido enganadas por falta de discernimento espiritual. Por esse motivo, quando pedir o dom do Espírito Santo de Deus, vocês que às vezes ora pedindo o dom do Espírito Santo de Deus, peça discernimento de espírito, pois aqueles que têm o dom de discernimento de espírito, eles têm a capacidade de discernir espíritos malignos, tanto que aqueles que são chamados para trabalhar, que tem o dom de expulsar demônios, o dom de intercessão, o dom de libertação, eles precisam ter o dom de discernimento de espíritos, pois você precisa discernir espíritos malignos. E para que vocês compreendam isso, eu tive uma experiência sobrenatural assim que eu me converti. Ainda não era batizada, mas já havia sido batizada no Espírito Santo de Deus. E eu estava indo para o Brasil para me batizar. Eu ia comprar as minhas passagens assim que cheguei em Salvador, pois eu não vivo no Brasil, irmãos. Tenho enfatizado muito isso. Eu vivo na Europa e eu tinha chegado ao Brasil porque ia me batizar no Brasil. E eu estava indo comprar as minhas passagens quando eu parei em um shopping para fazer algumas compras. E eu passava por ali quando de repente uma mulher caiu. Aquela mulher, eu passei na frente dela e aquela mulher caiu. Quando aquela mulher caiu, eu voltei para trás para socorrê-la e peguei, ajudando aquela mulher. O esposo dela estava do lado dela e ele começou a dizer que ela sofria. Eu perguntei a ele, mas a tua esposa tem algum problema de saúde? Ele disse, ela sofre de pressão baixa.
Então, quando eu toquei naquela mulher, ela estava tremendo, as suas pupilas estavam dilatadas e os seus olhos estavam revirados. Aquela mulher não estava com pressão baixa, ela estava possuída, pois o meu ministério, a qual eu tenho enfatizado, é libertação e intercessão. Mas o Espírito Santo me havia já revelado qual era o meu ministério, mas eu ainda precisava passar pelo processo de libertação, processo de santificação, pois eu volto atrás para enfatizar que antes que eu chegasse a me batizar, eu estive em tratamento há mais ou menos 2 anos. Irmãos, o Espírito Santo de Deus tratou comigo 2 anos antes que eu me batizasse. E aí os irmãos me perguntam, irmã, como é possível isso? Porque eu já enfatizei em alguns vídeos anteriores a qual eu não tive pastores, eu não tive irmãos para me direcionar, então o Espírito Santo tratou comigo pessoalmente. Isso é para que vocês possam entender, né, irmãos, pois tantas vezes é difícil entender, né, como o Espírito Santo age em nossas vidas. E, irmãos, praticamente aquela mulher caiu, porque o diabo, demônios, não resiste à unção que está sobre a vida de uma pessoa a qual tem um ministério de libertação. Muitas vezes, algumas pessoas, só mesmo em ver uma pessoa a qual tem o dom de libertação, ela pode ficar possessa, ou ela pode cair, ou ela pode ser incomodada em qualquer modo, porque o demônio vê a unção que está sobre a vida daqueles que têm o dom de libertação. Então, irmãos, aquela mulher caiu e ali foi aonde o Espírito Santo estava já me preparando para aquele ministério. Quando eu toquei naquela mulher, o Espírito Santo começou a me dizer, ela está possessa. E a sua possessão é uma obra de feitiçaria e macumbaria, a qual foi feito a ela. Aquela mulher não se manifestou agressivamente, mas ela caiu como desmaiada. Naquele momento eu comecei a falar com o Espírito Santo em espírito, e ali eu perguntei o que devo fazer, e o Espírito Santo me disse, eu estou te mostrando como agem as forças malignas. Muitas vezes eles se manifestam, mas não é em forma de possessão que se possam entender aos olhos de quem não tem o discernimento. Por isso eu enfatizo sempre no discernimento, pois aquela mulher, a todo efeito, parecia estar desmaiada, mas não estava, ela estava possuída, mas ninguém entendia, pois somente eu sabia, pois os seus olhos não eram um desmaio, mas eram olhos de possessos. Então, irmãos, vamos voltar para o nosso estudo. Eu parei para enfatizar esse particular, pois faz parte também dos dons. Então, a gente precisa aprofundar em certas partes para que venha ser entendido bem, né? Qual seja a vontade, pois o Espírito Santo faz tudo com um propósito. Tudo tem um propósito muito preciso e muito bem elaborado, a qual muitas pessoas não entendem. Mas o agir de Deus é um agir sublime e perfeito, pois o Senhor é soberano e age com perfeição em tudo. Aí, irmãos, vamos voltar à leitura. E pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de milagres, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, discernir os espíritos.
Qual é o dom de discernir os espíritos? Espíritos malignos, espíritos de possessão, que é o que eu estava falando antes. Espíritos de possessão, espíritos malignos. Muitas pessoas têm o dom de discernir quando há um ataque das forças malignas. Eu particularmente sinto a opressão das obras malignas e quando isso acontece, eu oro. Eu consigo sentir muitas vezes opressões malignas que vêm contra a minha família ou contra a minha casa. E normalmente, quando eu sinto essa opressão, eu oro. Então, irmãos, quando você tem o dom de discernimento, você consegue praticamente interceder melhor, pois eu sou intercessora. O meu dom é de intercessão, a qual vocês não sabem, intercessão e profetas é a mesma coisa, pois a mesma coisa que faz o profeta faz os intercessores. O profeta intercede em favor da nação, o profeta intercede em favor das pessoas e assim também faz os intercessores. Então, irmãos, a gente precisa ter esse discernimento para que possamos interceder nas madrugadas quando o Espírito Santo me desperta, é porque tem uma opressão maligna contra alguém ou contra uma igreja ou contra alguma coisa. Então, naquele momento, o Espírito Santo me desperta e eu intercedo, pois é essa a função dos intercessores, interceder. E quando eu digo interceder, eu não falo interceder pelo meu vizinho, eu não entendo interceder somente pelos meus parentes, eu não entendo interceder pela minha casa, mas a função do intercessor é colocar em linha de frente, receber os ataques das forças malignas, as forças das trevas, e você coloca em linha de frente e intercede em favor da igreja, da humanidade, das pessoas e de todas as coisas, nações, né? Crianças, jovens, adolescentes, eu intercedo em favor de todas as coisas. Mas aí você me diz, irmã, com quem você pensa que é? E esse é um chamado, é um dom a qual o Senhor dá aos seus servos. E naquele momento que o Senhor te chama para esta obra, você não tem escolha, pois não sou eu que levanto nas madrugadas, mas o Espírito Santo me desperta. Eu intercedo e não é conforme a minha vontade. Ao momento que o Espírito me desperta, eu intercedo. E às vezes o Espírito Santo me desperta uma vez nas madrugadas, às vezes o Espírito Santo me desperta 2 vezes e às vezes o Espírito Santo me desperta 3 vezes. Isso não depende de mim, mas isso depende do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, eu sei já qual é a minha função, é interceder. Então eu oro ao Senhor, peço ao Espírito Santo discernimento de espírito e intercedo em favor da qual o Espírito Santo me diz de interceder. E quando eu intercedo, eu não intercedo as propósito. Eu preciso saber o motivo preciso daquela intercessão. Então o Espírito Santo me diz, intercede em favor do Brasil. E isso significa que algo terrível está por vir. Então o Espírito Santo me diz, intercede em favor da Itália, intercede em favor da América, intercede em favor da tua casa, interceda em favor dos teus vizinhos, interceda em favor das igrejas, ou uma igreja, ou particularmente uma igreja. Então as minhas intercessões são divididas por partes, por momentos e por horas. No dia do meu dia a dia, as minhas orações são intercessões a qual eu intercedo pelas crianças, jovens, adolescentes, e eu intercedo pelas coisas dos meus vizinhos. Então eu devido as minhas intercessões do dia e as
minhas intercessões pela noite, é o Espírito Santo que intercede. Então, ali, irmão, essa é a função de quem tem dons. Essa é a função da qual o Espírito Santo dá os dons, para que você as põe em prática, para que você faça a vontade dele, não a nossa, pois é essa a função daqueles a qual o Santo Espírito dá dons. E se o teu dom é de interceder, você tem que interceder. Se o seu dom é de pregar, você precisa pregar. Se o teu dom é de aconselhar, você precisa aconselhar, porque é para isso que o Senhor, o Espírito Santo, dá os dons. Amém? Amém, irmãos? E vamos continuar a nossa leitura. E pelo Espírito, os dons de cura e outras operações, milagres, e outro, profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, variedade de línguas. E as variedades de línguas quer dizer, irmãos, vamos meditar sobre isso que é importante. Quer dizer que quando o Espírito Santo não dá uma só língua, mas tem variedades de línguas. E aí você me diz, irmã, como é possível que uma pessoa pode ter variedade de línguas? Mas eu não falo variedade de línguas humanas, variedade de línguas espirituais. E como você obtém essas variedades de línguas? É como diz o Espírito Santo, é dado segundo a sua vontade. O Espírito Santo pode dar uma variedade de língua a um, e mais pode dar 3 variedades de língua a outros. Então isso é decidido pelo Santo Espírito de Deus. Aleluia. E continuamos a nossa leitura. E a outra, a interpretação de línguas. Assim como o Espírito Santo dá os dons de línguas, ele também dá interpretação de línguas. Então, vocês que têm dons de línguas e ainda não conseguem interpretar, peça ao Espírito Santo que te dá interpretação de língua. Pois sabemos bem que hoje em dia tem sido opressões malignas, têm entrado dentro das igrejas. Eu já fiz um vídeo sobre isso, aonde a opressão maligna tem usado dos dons estranhos, porque assim como tem os dons espirituais, também tem os dons estranhos. E você me diz qual é os dons estranhos? O diabo também fala em língua, Satanás também fala em língua. Não se esqueça que ele viveu no céu, ele era um anjo celestial de Deus, e ele também tem dons de línguas, mas os seus dons são dons malignos, pois ele se tornou maligno. Então são dons estranhos. O que é dons estranhos? São dons que não é reconhecido pelo Santo Espírito de Deus, pois nele há perversidade e maldade. Então, quando você tem o dom de discernimento, você sabe se aquele dom provém do Santo Espírito ou se não. Então diz, irmã, como sabe que muitas pessoas estão dentro das igrejas não havendo dom de discernimento, elas não sabem que línguas estão sendo proferidas. Então, não sabendo que línguas estão sendo proferidas, elas pensam que são de Deus. Mas não se esqueça que dons estranhos têm entrado dentro das igrejas, maldições também têm entrado dentro das igrejas, e também espíritos malignos têm também entrado dentro das igrejas. Aí você me pergunta, dentro da igreja pode entrar espírito maligno? Sim. E como isso é possível? Se legalidade, o espírito maligno, quando há legalidade, ele não escolhe nem pessoas, nem lugar. Se você dá legalidade, ele entra. Aleluia. Então vamos continuar a nossa leitura. Mas um só mesmo Espírito opera todas estas coisas, repetindo particularmente a cada um como quer, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Amém, irmãos? Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, ou seja, o Espírito Santo de Deus reparte os dons espirituais
como ele quer, a quem ele quer. Aí você me diz, irmã Elaine, uma pessoa pode ter mais de um dom espiritual? Sim, pode sim. Depende da tua busca, depende da tua humilhação, depende também do Santo Espírito, pois você, quanto mais você se dispõe a humilhar, mais o Espírito Santo irá te abençoar. Então, abençoar sim, porque o dom dos Espíritos, o dom do Espírito Santo de Deus é uma benção. É uma benção para aqueles que põem em prática, mas para aqueles que não põem em prática, o dom espiritual é terrível. Por quê? Porque você tem um dom, o Espírito Santo exige que você coloque em função aquele dom, mas você não o faz. E é uma vida para aqueles que é cristão, é terrível, porque, irmãos, você é uma luta. Você precisa entender que é uma batalha espiritual muito grande entre espírito e entre uma são duas dimensões, irmãos. Uma dimensão espiritual, uma não, para falar a verdade, não são duas, são três, porque são duas dimensões, uma espiritual, uma maligna, e tem também a dimensão terrena, aonde é influenciado as forças malignas sobre a dimensão terrena, porque é ali que o diabo focaliza. O que o diabo quer destruir? O diabo quer destruir a humanidade, ele não quer destruir os anjos, ele não quer destruir o mundo celeste de Deus, pois ele sabe que não tem força para ir contra o soberano, mas se como ele não pode destruir o nosso Deus, que é soberano e majestoso, ele assim quer vingar da sua ira sobre os filhos de Deus, os filhos dos homens, a nação, a terra, pois é aqui onde o diabo foste lançado, e quando ele foste lançado, ele disse, eu irei com grande ira e fúria, e em teu nome eu farei grandes maravilhas, e é o que está acontecendo hoje. O diabo usa o nome de Deus, ele usa as palavras de Deus, ele usa pessoas, e através da Bíblia, através das palavras do Senhor, ele está fazendo grandes maravilhas, ou seja, maravilhas para ele, malignas, aonde pastores, aonde pessoas que se dizem ser crente, mas não é crente, serve ao diabo, mas usa a palavra de Deus para arrastar multidões de pessoas para o fogo do abismo. Amém? Irmãos, a gente precisa entender. Você não pensa que todos aqueles que são crentes, que dizem ser crentes, são verdadeiros crentes, pois as pessoas têm a imagem de que porque você é crente, você é santo, mas não pense que é assim. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas muitas delas ainda não se converteram realmente, pois tem um processo para isso, tem um processo para que isso avenha. Não é assim do dia para a noite que você aceita Jesus hoje e você já está liberto de todos os seus pecados. Não tem um tratamento de Deus na tua vida, e só depois que isso avenha é que você se torna realmente um servo de Deus. Mas você precisa fazer a tua parte, porque Deus não pode operar se você não dá espaço. Você precisa deixar os seus vícios, você precisa perseverar na presença do Senhor para que isso ocorra. Amém, irmãos? Então, essa é a primeira parte dos dons espirituais. Então, a gente continua a leitura, sempre Coríntios 13, o versículo 14. E esse versículo diz, vai dizer assim, o dom de línguas na igreja. Esse é o dom de línguas na igreja. E aqui a gente enfatiza aquilo que eu já havia antecipado no versículo sucessivo, aonde diz, no versículo anterior, me desculpa, aonde diz que esse aqui enfatiza o dom de língua nas igrejas.
Vamos ler a palavra do Senhor para que a gente possa entender. E diz assim a palavra do Senhor: segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. É o que eu estava falando antes, né? Você precisa profetizar, porque não adianta, o dom de línguas, né, irmãos, é o dom que edifica a si mesmo. O dom de língua edifica a mim, mas quando eu profetizo, eu estou proferindo bênção, eu estou proferindo uma palavra de transformação, ou seja, quando eu profetizo, aqueles que me ouvem são edificados. Agora, nesse exato momento, eu estou profetizando, e você me diz, por que, irmã, você está profetizando? Porque eu estou trazendo uma palavra de edificação, e quando eu trago uma palavra de edificação que serve para edificar outras pessoas, outra que edificar a mim mesma, eu estou profetizando. Aleluia! E aqui diz, segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar, né, irmãos? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. É o que eu dizia antes, quando você fala em espírito, fala em línguas, você está edificando a ti mesma, pois quando eu falo em língua, eu estou falando em língua ao Senhor, eu estou falando em mistério, e quando eu falo em mistério, isso significa que quem está do meu lado não entende o que eu estou falando, mas quando eu falo a Deus, eu sei o que eu estou dizendo ao Senhor, porque eu estou falando em mistério a Deus, eu não estou falando a homens, eu estou falando a Deus. Então, aquele momento eu estou me edificando, pois o mistério é para que eu possa me edificar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente precisa entender, e aqui está o perigo dentro da igreja, pois hoje em dia vemos dentro das igrejas muitos pregadores pregando dentro das igrejas e falando em mistério, mas se ele fala em mistério e ele dá a tradução do mistério, é proveniência de Deus, mas se ele fala em mistério e ele não sabe traduzir o mistério que ele está falando, isso provém da carne, provém dos espíritos malignos, porque o Senhor diz, quem fala em mistério fala a Deus, e se um fala em mistério dentro da igreja, ele está falando a Deus, e dentro da igreja ele não precisa falar em mistério, mas ele tem que profetizar, ele não deve falar mistérios dentro da igreja, mas ele deve profetizar. Irmãos, pode acontecer momento onde eu estou ministrando a palavra de Deus e eu começo a falar um mistério, mas um mistério a qual eu estou me edificando. Sim, você pode acontecer que agora mesmo eu estou falando contigo, eu estou profetizando e a um certo ponto eu falo o mistério. Aí você me pergunta, e como é possível que você está profetizando e de repente fala em mistério? Porque quando eu estou proferindo a palavra de Deus, a unção do Senhor vem sobre mim, e quando a unção do Senhor vem sobre mim, o Senhor me toma em mistério por algum minuto, e quando o Senhor me toma em mistério por algum minuto, é porque eu estou edificando na presença de Deus, e naquele momento que eu me edifico a Deus, aí eu tomo a palavra e começo a profetizar. Aquele momento o Senhor quis me dar uma palavra nova, aonde eu precisava entrar em mistério com Deus. E você me diz, irmã, como é possível isso? É possível, pois quem vive o sobrenatural de Deus entende o sobrenatural, mas para isso você precisa entender os mistérios. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar com a leitura.
e espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque os que falam em línguas desconhecidas não falam aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Aleluia. Continuamos ainda com a palavra. E diz assim: mas os que profetizam falam aos homens para edificação, exortação e consolação. Foi o que eu falei antes, quando eu levo a palavra aos irmãos neste momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou profetizando sobre a vida de vocês. Eu estou trazendo uma palavra de exortação para que a sua alma possa se edificar. Amém, irmãos? O que falam em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Aí você me diz, irmã, você disse que o teu dom é de intercessão. Intercessão e profeta é a mesma coisa. O profeta e o intercessor é a mesma coisa, pois o profeta intercede e o intercessor intercede. Aí você diz, porque alguns dizem intercessores e outros dizem profeta? Pois profeta e intercessor é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Profetas profetiza, intercessores também profetiza. O intercessores intercede, o profeta também intercede. Veja, Jeremias precisou interceder em favor do seu povo, e assim é o profeta. O intercessores também intercede, ele está profetizando. E quando eu intercedo em favor da nação, eu estou profetizando na vida deles. Amém, irmãos? E assim diz a palavra do Senhor, que profetiza, edifica a igreja, e eu quero que todos vos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, e não sequer também interprete. É o que eu falava antes, né? Você tem que falar em língua, mas também tem que interpretar a língua que fala, porque se você fala em língua e você não tem a interpretação da língua que fala, a tua língua pode ser uma língua de maldição, a tua língua pode ser uma língua através dos demônios, o demônio pode te usar para profetizar maldição na tua vida, maldição na tua igreja. Então, se você quer descobrir se aquela língua proferida é uma língua que provém de Deus ou que provém de demônios, você tem que pedir àquela pessoa qual está falando a língua que ela interpreta o que está falando. E se ela não tiver a interpretação daquela língua provém dos espíritos malignos. Amém? E fala em línguas, a não ser que também interpreta, para que a igreja recebe a edificação. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, aonde quando você profetiza, você fala em línguas dentro da igreja, acontece que muitas vezes dentro da igreja, pastores, a qual tem muita unção e autoridade de Deus, eles vêm tomados pelo Santo Espírito, aonde o Senhor chama a atenção da sua igreja. Então aquele pastor, ele fala em línguas, e quando ele fala em línguas, ao mesmo tempo que ele fala em língua, ele traduz o que ele está falando à sua igreja. Então provém de Deus. Amém? O diabo não conhece a tradução das línguas espirituais, pois as línguas espirituais têm um código. Aí você diz, irmã, a tua fantasia é grandiosa. Amém. Eu não vivo de fantasia, eu vivo do Espírito de Deus. Aí você diz, sim, irmã,
Como é possível que cada língua estranha tenha um código? Sim, irmãos, tem um código. Os demônios não conhecem os códigos das línguas espirituais. Eles podem falar as línguas espirituais, mas eles não sabem traduzir as línguas espirituais. Aleluia! Que maravilha! Olha só que mistério grande, olha só que mistério sublime, é um mistério grandioso. Muitos podem falar em línguas, até o diabo, até os demônios falam em língua, mas eles não têm a tradução das línguas espirituais. Eles não sabem traduzir a língua espiritual, pois cada língua espiritual tem um código, e esse código é um código espiritual, aonde somente aqueles que falam têm um mistério com Deus conseguem entender. É um mistério. E o mistério não se entende com os olhos carnais. O mistério não se entende com os olhos da carne, mas o mistério se discerne espiritualmente. Amém? Então, irmãos, a gente continua a nossa leitura. Então, vamos continuar, né? Aonde eu estava. E eu convosco alado em línguas que vos aproveitais. Não, era mais em cima. Aqui. Fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, Agora, irmãos, e se eu for ter convosco falando em línguas que vos aproveitareis, se não vos falasse ou por meio da revelação ou da ciência, por meio da revelação. Você me pergunta o que significa se eu falo em língua por meio da revelação. É o que eu estava falando antes. Quando um pastor está ministrando, ele vem tomado pelo Espírito de Deus, a qual o Senhor quer ministrar uma palavra à sua igreja. Então ele está sendo tomado por revelação. O Senhor está revelando ao pastor ou ao servo do Senhor o que ele tem que passar para a sua igreja. Ele está sendo tomado em revelação. E quando ele está sendo tomado em revelação, ele fala em língua, mas ele traduz a revelação daquela palavra que o Senhor quer entregar à sua igreja. Amém, irmãos? Então, vamos continuar a leituras. E fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua, que vos aproveitareis se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. O que é da ciência? Da ciência, ou da doutrina, ou da revelação. É tudo a mesma coisa, irmão. É quando o Senhor tem alguma coisa para entregar à sua igreja ou a um servo em específico, né? Da ciência ou da profecia. Aí você diz, o Senhor pode entregar uma palavra diretamente a toda a sua igreja, ou o Senhor pode que a pessoa pode ser tomada em espírito para profetizar sobre a vida de uma pessoa. É quando uma pessoa profetiza algo que o Senhor quer entregar a uma pessoa. Ou da doutrina. Da doutrina, o que é, irmã Elaine? Da doutrina é quando a igreja está em pecado e o Senhor quer doutrinar a sua igreja, ele quer chamar a atenção da sua igreja para um pecado específico. Aí o Senhor vem
em revelação, né? Em revelação ao seu pastor ou a uma pessoa ou a um servo do Deus dentro da igreja, e aquele pastor é tomado em revelação para que ele revele a sua igreja, a doutrina. Muitas vezes, dentro da igreja, um irmão vem tomado pelo Espírito Santo de Deus e diz: você está em pecado, reveja os seus caminhos, você está praticando o que eu reprovo. Então, aquela é a doutrina. O Senhor pode tomar os seus servos em revelação para que possa doutrinar a sua igreja. Amém, irmã? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja guitarra, não formarem sons distintos, como se conhecera o que se toca com a flauta ou com a guitarra, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Aqui o Senhor está alertando nós com o perigo das coisas que não se entende. Ele está usando como meio os instrumentos. Está dizendo, se um instrumento não se reconhece o seu som, se uma pessoa toca a guitarra, ou toca uma trombeta, ou toca um instrumento que o seu som não é reconhecido. E aqui eu vou enfatizar uma coisa: Israel, quando tinha uma batalha, ou quando Israel se preparava para algo importante, o povo de Israel tinha as trombetas. Ele soava aquelas trombetas, e quando ele soava aquele instrumento, as pessoas através do som daquele instrumento, sabia qual era a ocasião. Se soava de um modo, era uma ocasião de se preparar para a batalha. Se o som daquele instrumento era de um outro modo, era para se preparar para edificação ou para algo de importante no templo. Então, o som daquele instrumento eram diversos, mas cada som era um som específico para algo. Então, aquele povo era direcionado através daquele som. Eles sabiam exatamente o que significava aquele som. Aqui o Senhor está alertando: se algo que você ouve não é reconhecido como o som daquele instrumento, tenha cuidado. Não provém de Deus. Aleluia. Então, continuemos a nossa leitura. Que fazem som, seja flauta, seja guitarra, se não formarem som distinto quer dizer som que se possam entender, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a guitarra, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará? O que eu estava dizendo antes. Se a trombeta tocar com um som que não é reconhecível, que as pessoas não conseguem distinguir aquele som, elas não poderão se preparar. Aqui o Senhor está dizendo: você precisa entender, você precisa conhecer, né? Você precisa ter um conhecimento. Aqui nesse momento eu vou basear esse instrumento com a palavra de Deus. Se você não entende a palavra do Senhor, como você vai se preparar? Se você não tem o discernimento de entender o que o Senhor quer te dizer, como você pode se preparar? Então, para que você entenda o que o Senhor quer de ti, você precisa te edificar. E como eu posso me edificar? A palavra do Senhor é a edificação para o nosso espírito. Amém, irmãos? Quem se preparará para a batalha, assim também vos com as línguas não pronunciadas,
palavras bem inteligíveis. Palavras bem inteligíveis significa palavras que se possam entender. Como se entenderá o que se diz, porque estareis como que falando ao ar. Se alguém profere uma palavra, uma língua a qual os outros não podem entender, uma pessoa não pode entender, então aquela palavra não tem serventia para nada. É como se uma pessoa falasse ao ar. Então, quando você vê pessoas dentro da igreja proferindo línguas espirituais, a qual não se entende o que ela está dizendo, aquela língua não provém de Deus, aquela língua não provém do Senhor, porque se as pessoas não sabem o que você está dizendo, aquela língua não provém de Deus. Amém, irmãos? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. O que fala será bárbaro para mim. O que significa isso? Significa que se eu estou falando algo se eu estou falando um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo claro. Eu vivo na Itália, eu falo italiano. Se eu chegar no Brasil e eu começar a falar italiano com os brasileiros, eu estou sendo bárbara, porque eu estou falando uma língua que eles não conhecem, a menos que eu falo com alguém que conhece a língua qual eu estou falando. Mas se eu falar com alguém sabendo que ela não conhece aquela língua e ainda assim eu falar com ela em italiano, eu estou sendo bárbara para com ela. E se ela sabe que eu não entendo português e ela fala comigo em português, ela está sendo bárbara para comigo. Bárbara o que é? Bárbara é uma pessoa insensata. Ela está sendo insensata porque ela sabe que eu não estou entendendo, mas ela ainda assim está falando comigo. Amém? Então é assim. Vamos repetir. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e tenham delas significado, mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquela a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vos, como desejeis dons espirituais, procurai abundar nele para edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ora, é o que eu estava falando antes. Ore para que a possa interpretar. Amém? Irmãos, quando orar ao Senhor, em primeiro lugar, peça discernimento. Eu tenho enfatizado sempre. E depois que pedir discernimento, o Espírito Santo irá te dar outros dons. Irá te dar outros dons também. Mas antes, muitos crentes, eu tenho visto muitos pedindo dom de línguas, me batiza no Espírito Santo, eu quero falar em línguas. Mas você falar em línguas sem ter discernimento é como falar ao vento. Entende? A palavra do Espírito Santo é clara, você precisa entender. Ter dom de língua, a qual você não tem discernimento de espírito, é falar ao vento. Amém, irmãos? Então, espécie de voz no mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro. Não, vamos mais para frente. Assim também vos, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles
para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se você falar em línguas e você não entender o que você está falando, o teu espírito não edifica. O teu espírito não edifica, irmãos. Quando eu oro em línguas. A unção mais forte de um servo, não estou me vangloriando, irmã, pois essa edificação é para si mesmo, é para você, é uma coisa pessoal, não é uma coisa que serve para outras pessoas, mas é uma coisa que serve para você mesma. Eu oro muitas vezes, não muitas vezes, todas as vezes que eu oro só em línguas. Eu só oro normal quando eu estou orando quando eu estou fazendo uma oração em público, quando eu estou na igreja ou quando eu estou trazendo uma palavra para edificar os irmãos. Então eu oro normalmente, mas quando eu oro no meu íntimo da minha casa, no meu quarto, sou eu e Jesus, sou eu e Deus. Eu oro só em língua. E quando eu oro só em língua, eu sei o que eu estou dizendo, porque eu entendo que eu estou falando a Deus. Embora eu esteja falando em mistério, eu sei o que eu estou falando, porque eu entendo. Eu tenho a tradução da língua espiritual a qual eu estou falando, mas aquela oração que eu estou fazendo a Deus é uma oração diretamente ao Senhor. Eu estou falando em espírito a Deus, mas aquele momento que eu profiro aquela oração em espírito a Deus, em língua, eu estou me edificando. É sublime, é maravilhoso. Eu oro só em línguas, só em mistério. E incrível que eu vou dizer aos irmãos, vocês precisam entender que o mundo espiritual é muito mais do que vocês possam pensar, imaginar ou ver. Irmãos, muitas vezes eu oro em línguas, em mistério, e tantas vezes os mistérios a qual eu oro são diferentes uns dos outros. Às vezes eu oro em um tipo de mistério, e outras vezes eu vejo que o mistério é diferente, a língua é diferente, como o Espírito Santo dizia antes, tem variedades de línguas. Então muitas vezes eu não oro na mesma língua, mas são variedades de língua, e todas as variedades de língua a qual eu oro, eu entendo o que eu estou dizendo. Eu entendo o mistério que eu estou dizendo em espírito a Deus. Amém? Então, o espírito, mas também cantarei com entendimento, mas também orarei com entendimento. Que farei, pois, não, vamos mais para cima, porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Aqui está dizendo, você não precisa orar em língua se você não entende o que você está falando. Você tem que orar com entendimento. Quando você ora em espírito, em língua, você tem que entender o que você está dizendo. Amém? E com o entendimento, cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Em várias vezes, irmãos, também você pode cantar em línguas. É sim, é possível. Não é, tem muitas pessoas que têm esse dom maravilhoso. É um dom sublime cantar em língua, sabe? Mas vocês têm que ter cuidado com esse dom, porque quem canta em línguas espirituais também pode cantar em línguas estranhas. É,
Assim como você pode cantar, é aí por isso que temos que enfatizar muito o perigo da língua estranha sem ter entendimento, sem ter discernimento, sem ter a tradução. Porque, como eu dizia, você pode ser facilmente enganado. Muitas vezes uma pessoa pode cantar um louvor em língua, como aconteceu. Eu vi uma cantora em um vídeo cantando uma língua, cantando um louvor em língua espiritual. Eu posso assegurar aos irmãos que aquela língua, aquele louvor cantado não provém de Deus, pois não provém de Deus aquele louvor, pois quem canta louvores em espírito não canta a homens, mas canta a Deus. Amém? Eu vi algum tempo atrás, irmãos, eu moro na Itália, tenho um pouco conhecimento de cantores brasileiros e de pregadores brasileiros, mas às vezes acontece que eu vejo alguns vídeos, né, a qual eu me interesso e às vezes gosto. Eu vi uma cantora, não me lembro exatamente o seu nome, mas eu vi uma cantora cantando um louvor em língua espiritual. Eu te digo, tenho plena certeza do que digo. Eu tenho, né, plena certeza do Santo Espírito Santo de Deus e da autoridade que o Senhor dá aos seus servos e da sua palavra, da sua escritura, a qual está escrito aqui. Quem canta, quem prega, quem fala em línguas aos homens, não fala ao homem. Quando você fala em língua, você fala a Deus. E se você fala em língua e canta em mistério, você está cantando a Deus. Mas se isso acontece, que você canta em mistério dentro de uma igreja, a qual aquela igreja, aquele mistério não entende, não provém de Deus. A menos que aquela pessoa canta em mistério e ao mesmo tempo o Senhor dá a tradução do mistério. Mas se ela canta em mistério e não tem uma tradução, não provém de Deus. Amém? Irmãos, eu espero que vocês tenham se edificado. Eu estou com esse chalinho aqui porque eu estou morrendo de frio. A minha voz está rouca. Eu não estou muito bem porque aqui está muito frio, né? Já tem alguns dias que eu estou sem voz e ainda falando, esforçando a voz aqui, ainda fiquei mais rouca ainda. Estou aqui me esquentando porque eu estou congelando por causa do frio. Então, irmãos, eu vou orar agora e vou entregar ao Senhor essa palavra. Espero que vocês tenham se edificado em qualquer modo e que vocês tenham entendido muitas coisas que às vezes é muito difícil. Irmão, eu falo com propriedade porque eu passei. Quando eu estava me edificando, quando eu aceitei a Jesus, eu não tive direcionamento do pastor, eu não tive direcionamento dos irmãos crentes que me podia ensinar, me doutrinar e me ensinar a palavra, mas eu tive o direcionamento de alguém mais sublime, mais poderoso. O Espírito de Deus me disciplinou, o Espírito de Deus foi quem tratou pessoalmente comigo. Então, tudo que eu estou passando para vocês é o que o Espírito colocou no meu coração, e tudo que eu estou passando para vocês é a experiência que eu tive com Deus. Pessoalmente, o Espírito me deu direcionamento. Obviamente, eu tive que buscar as escrituras, eu tive que buscar a palavra de Deus, mas todas as vezes que eu buscava a palavra do Senhor, o Espírito Santo ministrava no meu coração. E agora eu recebo esse alimento para mim, eu me edifico primeiro e depois eu transmito esse alimento espiritual para aqueles que querem se edificar. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, ó Deus, na tua presença, e já te agradeço por essa palavra, por esse alimento espiritual, ó Deus, pois me edifiquei muito, ó Pai, na tua presença, e que as pessoas que estão ouvindo, ó Pai, esse estudo bíblico possa se edificar também, e que algo possa também servir para que elas possam crescer espiritualmente na tua presença, e assim ter
intimidade com o Santo Espírito, ó Deus, pois as pessoas que buscam intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele lhe dá o discernimento e entendimento para que elas possam entender as palavras do Senhor. Ah, Jesus, como eu te adoro. Amém, Jesus. Eu oro e agradeço a tua santidade em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.